resultará em juízo e posterior condenação. Nós temos, por exemplo, no livro dos mortos do Antigo Egito, declarações que colocam aquele que adentra para a vida eterna, a situação na qual será pesado numa balança suas atitudes boas e ruins. Se a balança tender para o lado negativo, isso incorrerá nele condenação. Então temos diversas formas, diversos meios pelos quais essa ideia está presente, a importância da ética e o porquê da ética. Então a ética vai analisar a moral, e a moral é a construção social histórica. Então essa moral que foi construída, ela tem um porquê também. E muitas das vezes o porquê dela é um benefício geral e pessoal. Pessoal trazendo bem-estar, mas desde que o pessoal não atinja o geral e não faça com que o geral se volte contra ele. Então essa tentativa de equilíbrio, ela está constante ao longo de toda a história. É o equilíbrio entre o pessoal e o coletivo, né? De modo que possa haver um benefício. Claro que haverá limitações, haverá certas restrições, mas até essas restrições tem um bem incutido nelas, né? Tem um bem que vai proporcionar a todos, uma vez que se não houver limitações, o meu vizinho também não tem limitações contra mim. Então, por isso, eu permito, né, me permito ser limitado em relação a ele, para que ele também seja limitado em relação a mim. Isso promoverá então um bem-estar geral, né? Uma convivência segura e pacífica, que é o que é sempre buscado. Então, sempre como colocado já, há desequilíbrios em algumas situações, mas no geral a tentativa é sempre de manter este equilíbrio. Então a ética é sempre necessária, a ética é sempre importante e sempre esteve presente. E como colocado até no começo, né, da nossa matéria, ela é transversal, ela atravessa diversos campos de estudo. Então existe a ética, inclusive, dentro de cada campo desse de estudo. A engenharia tem a ética, a medicina tem a ética, tá certo? Dentro do estudo matemático, biológico, sempre tem a ética dentro de cada profissão, porque ela é sempre a tentativa de que esta prática não seja desequilibrada de modo que venha a causar danos. Então, que haja um benefício para aqueles que as praticam sem causar dano geral ou coletivo. Então a importância da ética, vimos aí, né, ao longo de todo esse estudo. Causalidade e casualidade, contraste, né, entre essas duas perspectivas. E ele coloca aqui, ó, estamos diante de duas questões, causa e efeito. Para alguns filósofos, o mundo é um caos. Existiu e segue o seu curso fatalista por acaso. Tudo o que acontece aqui é imprevisível. Nada é determinado, mas do ponto de vista teísta, Deus criou o mundo e governa-o fazendo história. Portanto, precisamos recuar ao passado, antes do físico, a fim de chegar a uma conclusão da realidade do mundo para construir uma ética ideal. Se admitirmos que o mundo é um caos fatalista, adotaremos um tipo de ética, mas se admitirmos que ele é orientado por um desígnio divino, então a nossa ética será outra. E aí ele vai partir para o tiquismo, a teleologia e o tiquismo, tá ok? Então, primeiramente, a partir dessa questão de causalidade e casualidade. Uma coisa interessante é não estarmos totalmente bloqueados a uma outra perspectiva. Então, quer você adote uma visão da casualidade, ou seja, as coisas são ao acaso, é necessário tomar muito cuidado, porque se tudo, absolutamente tudo, fosse ao acaso, não haveria nenhum tipo de ordem, não haveria nenhum tipo de organização, porque o acaso, tá certo? Não sistematizado, não dirigido, não pensado, ok? Não engendrado, não conseguiria constituir sistemas. Então, quando nós vemos os sistemas e o funcionamento desses sistemas e o milagre da vida, por exemplo, é muito difícil justificar, tá certo? Esta especialidade, justificar essa sistematização e esse funcionamento, o milagre da vida através de sistemas ao acaso, realizações ao acaso. Então, de fato, existem algumas situações nas quais existe diversos fatores que estão interagindo simultaneamente, e por não conseguirmos calcular todas as variantes, nos parece ser acaso. Nos parece que algo acontece ao acaso. Mas por quê? Porque não dominamos todas as variantes. Então, se tivéssemos uma visão na qual observássemos todos
as possibilidades, todos os aspectos, todas as influências, todas as variantes de atuação simultaneamente, perceberíamos os resultados, até antecederíamos os resultados. E até trazendo agora para a questão da causa, que aí, claro, eu denuncio aqui que eu trabalho dentro da causalidade, ok? Partindo aqui para a questão da causa, nós vemos, por exemplo, a perspectiva da presciência. A onisciência, que é o ser soberano, todo-poderoso que conhece todas as coisas, ele é onisciente. Dentro da onisciência, a presciência, ou seja, ele sabe de antemão. E por que ele sabe de antemão? Alguns dizem que ele sabe de antemão porque tudo determinou. Se tudo determinou, é responsável por tudo que acontece. Então veja, dependendo da forma como você o descreve, você está se comprometendo com certas conclusões e que muitas das vezes não são verdadeiras. Então não é uma questão de um total determinismo, mas é uma questão de um pré-conhecimento absoluto que não é dominado por nenhuma outra pessoa por não deter a capacidade de onisciência. Mas alguém tem a onisciência e alguém tem a inteligência condutora de todas as coisas, que engendrou, tá certo? Que criou, que deu, através da sua inteligência, deu um sistema, aquilo que é chamado o design inteligente, né? Então é um design, é algo criado, é algo pensado, inteligente, sistemático, que funciona, ok? Que traz um bem, um benefício, que promove um ambiente no qual podemos viver de uma forma benéfica. Porque se fôssemos abandonados ao total caos, seria uma poeira cósmica rodando no universo sem qualquer tipo de propósito, né? Sem qualquer tipo de realização, de forma. Quando vimos uma forma, há um formador, alguém que delineou, estabeleceu, pensou, engendrou, preparou, ok? Deu aquela forma, e aquela forma advém de uma inteligência. Então temos aí inteligência e temos a causa, e nessa causa temos um porquê das coisas, o seu sentido, o seu significado, tá certo? A sua sistematização, como já foi colocado aqui, tá ok? Mas não necessariamente temos uma determinação absoluta total. Então existem diversos fatores, inclusive liberdade, quando diversos seres convivendo entre si, cada um tem liberdade de ação. Então nessa liberdade de ação haverá várias possibilidades de decisão. Diante dessas possibilidades haverão diversas situações. Situações que, quando eu olho, na minha limitação, eu não consigo determinar todas as possibilidades. Então eu vejo nisso acaso. Só que se eu tivesse o poder de ver todas as perspectivas ao mesmo tempo, eu saberia facilmente determinar a causa de todas as coisas. Então existe causa. As coisas são causadas. Não há acaso, não há essa causalidade como colocada aqui de uma forma absoluta. Há sim diversas perspectivas que estão acontecendo simultaneamente que eu não tenho o conhecimento de todas elas. Então a causa ela existe, ela não é dominada por mim. Eu não consigo analisar ela na sua plenitude, na sua totalidade, mas ela existe. E se eu pudesse analisar, eu saberia. Mas uma vez que há essas diversas possibilidades, essas diversas causas que estão todas interagindo e trabalhando juntamente, aquele que tem poder de analisar todas elas tem a presciência sobre aquilo que vai acontecer, sem necessariamente ter a predeterminação total sobre todas elas. Uma vez que Deus deu liberdade aos seres para tomarem decisões, eles tomam decisões livres que podem ser boas ou más. E diante dessa grande variedade de decisões, haverá então a causa daquilo que acontece. Causa dos acontecimentos e a consequência deles. A consequência deles é o juízo que Deus trará sobre cada decisão. Ok? Então temos aí causalidade e casualidade, né? Analisado aqui. Aí temos teleologia e tiquismo. Então a teleologia e o tiquismo vai trabalhar em cima desses dois conceitos, sendo a teleologia o objetivo, o fim, a finalidade. Então aquele que adentra pela noção de causalidade, tá certo? Entende que há uma causa, necessariamente não entende que há um fim. Por quê? Se há uma causa, se alguém causou, se alguém engendrou, pensou, mesmo que não tenha determinado absolutamente, mas que tenha causado e esteja controlando o processo, tenha conhecimento dele, o conduzirá para um fim, para uma finalidade. E aí temos, mesmo dentro dessa perspectiva, pode parecer que ela seja totalmente religiosa, mas existem outras perspectivas que também são teleológicas sem necessariamente serem totalmente religiosas.
Ok? Então a gente vai ver aqui algumas possibilidades. Mas no geral é uma visão que é fomentada, tá certo, por uma perspectiva religiosa, de alguém que vê uma causa nas coisas e vê um fim. Então o fim que será dado por aquele que tem o poder sobre esta causa, que deu, né, o seu motivo, a sua razão, a sua causa. E o tiquismo, como colocado aqui. A palavra tiquismo tem sua origem no termo turché, que significa chance ou caos. E a palavra teleologia vem do vocábulo grego telos, que significa finalidade ou desígnio. A pergunta é: as coisas acontecem por mero acaso, como ensina o tiquismo, ou segundo algum desígnio divino, como ensina a teleologia, finalidade, né? Diante dessa pergunta, as opiniões se dividem. Em face dessa questão filosófica, devemos nos posicionar a favor do caos ou do desígnio para construirmos a nossa ética em suas elucubrações metafísicas acerca de questões morais. Immanuel Kant rejeitou o tiquismo, argumentando que a alma deve existir para permitir um julgamento certo, pois nesse mundo a justiça raramente se faz. Deus deve existir para julgar e recompensar de modo justo, porque neste mundo isso raramente acontece. Em face do exposto, verificamos que não se pode separar a ética da metafísica. São dois sistemas interligados. Os problemas éticos são decididos de acordo com as conclusões que as pessoas tiram da natureza da existência de todas as coisas, inclusive de Deus. Aqueles que creem em Deus adotam uma forma de ética, enquanto os que creem ou não creem adotam outra forma. Exemplo: Deus existe, julga e recompensa? Será que realmente existem pecados mortais, como ensina a Igreja? O ódio, a prostituição, a cobiça, a inveja, a vingança, a sensualidade, etc., são pesadamente imorais, como declara a Igreja? A doutrina da Igreja sobre o pecado é de fundamental importância? Ela tem autoridade para falar de certas coisas? Então, vemos aqui, né, a grande discrepância que vai haver entre as duas visões de mundo, sendo então, por exemplo, esta questão da ética mais maleável, a ética mais relativista, mais situacionista, por exemplo, muito ligada a essa questão da casualidade, ao acaso, não há um propósito, não há um objetivo, não há um desígnio, tá certo? Então o que existe é aquilo que está ligado mais ao prazer imediato, a ética não como um fim, mas sim como apetite, né? Como prazer, aquilo que proporciona prazer. Não estivéssemos colocando o prazer não necessariamente numa questão obscena, tá? Mas o prazer no sentido de não estar se preocupando tanto com um fim último, mas com uma necessidade mais premente, uma necessidade mais objetiva, uma necessidade mais urgente, tá certo? Mais imediatista. Então temos este âmbito da casualidade não apelará para um fim último. Ele se dedicará mais a uma questão muito mais imediatista. Tá certo? Essa questão imediatista vai moldar as suas decisões, a sua forma de ética. Então a ética situacional ou emotivista está ligada mais a uma questão imediata. E uma ética mais teleológica, que vê um fim nas coisas, e causal, tá certo? Que entende que as coisas têm uma causa, teve um propósito, eles vão muitas das vezes guiar suas decisões, construir sua moral, muito influenciados por estas questões, muito influenciados por esse viés. E muitas das vezes desagradando até questões imediatas, do cotidiano, do agora, do já, tá certo? Do contemporâneo, porque estão visando uma finalidade maior, um fim último, um bem final. Tá, ok? Então temos aí, vão haver, obviamente, discrepâncias, né? Vão haver umas divisões que em certos aspectos vão se diferenciar muito. Agora uma coisa só que eu alerto sempre, tomar cuidado para não se deixar levar por rotulações e impedir uma apreciação, pelo menos uma análise de certas variáveis. Então, tudo bem, eu creio na causalidade, uma causa, mas não necessariamente com isso eu esteja dizendo que Deus é um ser que determina absolutamente todas as coisas. Por quê? Se assim eu digo, Deus está determinando inclusive o mal, a desgraça, as injustiças, o pecado, o crime, o abuso. Então isso seria uma determinação absurdamente total, ok? Então eu creio que o Deus soberano deu liberdade para decisões, e nessas liberdades há decisões boas e más.
e dentre essas decisões boas e más, há um fim que é o juízo sobre os maus, a recompensa dos bons, ok? Então, dentro de um âmbito geral, né? Dentro de um âmbito geral. Então, temos aí, mesmo apelando para essa, ou adentrando, né, defendendo essa visão, eu sei que há variáveis dentro dela, eu sei que há perspectivas que têm que ser analisadas caso a caso. Então, temos causalidade, casualidade, né, conforme está em tela, podemos abordar a questão como uma divisão fundamental das visões de mundo, ser guiada pela causa divina ou abandonada ao acaso e sem propósito, né? Então vão se diferenciar, se dividir muito em função disso. Teleologia e tiquismo, como já foi lido, telos ou toché, agrupam correntes filosóficas distintas entre os que afirmam que a ética está fundamentada em propósitos em vista de um bem final, ou que aqui diz que a ética deve ser construída em cima do momento em demanda do prazer, né? Então, a ética como prazer, né, e não como fim, ok? E aí parte aqui para outras análises que chama a questão da necessidade pessoal, que na verdade já foi bastante analisada, tá ok? E a questão do objetivo final aqui em relação a essas análises, a importância dela, o valor, né, a necessidade. E nós vamos fazer então essa leitura e encerrar, porque eu quero dar continuidade na próxima aula, falando mais especificamente acerca da ética grega com Sócrates, Platão, Aristóteles, dar continuidade com os epicureus e estoicos e depois partir para a análise da ética no ambiente medieval e depois a ética protestante, tá ok? E depois vamos falar de aplicações mais específicas da ética à vida cotidiana. Então veja, com relação à necessidade pessoal, que ele diz aqui, ó, tudo que fazemos é avaliado por nós e pela sociedade. Sabemos quando somos irreverentes ou reverentes. Julgamos nossos atos e concluímos se estamos agindo certo ou errado, bem ou mal. A prática da ética começa com o indivíduo ou cidadão e se estende por toda a sociedade. Começa com o chefe de família e se estende por toda a família. Começa com o pastor e se estende por toda a congregação. Começa com os governantes e se estende pelos governados. Platão, filósofo grego, dizia que o problema ético é a tensão entre o ideal e a conduta defeituosa. Para Aristóteles, todas as instituições humanas de ensino, da política, do Estado, etc., são ramos da ética porque todas têm alguma coisa a ver com a situação do homem dentro da sociedade. Veja, o homem é a sociedade, o indivíduo e o coletivo, o bem comum e o prazer individual. Veja que há sempre essa tensão, né? Há sempre essa tensão e a busca pelo equilíbrio. Então, tomarão diversos caminhos em busca deste equilíbrio. Ou até alguns vão abandonar esse equilíbrio e vão afirmar mesmo uma questão de um prazer e de uma afirmação do bem pessoal acima do bem coletivo. Tá ok? Então, haverão esses caminhos a ser analisados e aí muitos deles vamos apenas analisar para conhecê-los, para saber e assim saber que aqueles que estão sendo influenciados por essa linha de pensamento vão tomar certas decisões e se comportar de certas maneiras, tá ok? Então poderemos pelo menos compreender, né, tentar entender a motivação de certas formas de ação, né, de atitude, em vista de certas linhas de pensamento adotadas. Então temos aqui a questão pessoal, né, este conflito, né? E aqui o seu objetivo é colocado o seguinte: o objetivo dessa disciplina é analisar as questões morais e éticas a fim de apresentar uma alternativa ideal para melhorar a vida da sociedade. Até mesmo aqueles que se esforçam para fazer prevalecer seus procedimentos irreverentes, considerados antiéticos pelos conservadores, creio que fazem isso para se sentirem bem e talvez pensando que estão dando à sociedade alguma contribuição. Em se tratando de códigos morais, a finalidade é reger a conduta dos membros de uma comunidade de acordo com os princípios de conveniência geral para garantir a integridade do grupo e o bem-estar dos indivíduos. Veja, integridade do grupo, bem-estar dos indivíduos, né? Como é difícil alcançar aí esse equilíbrio, né? O fiel da balança. Assim, o conceito de pessoa moral se aplica apenas ao sujeito enquanto parte da coletividade. Muito bem, então ele analisa aqui essas questões, né, e coloca aqui o objetivo, que é exatamente essa busca e o aperfeiçoamento, né, do entendimento acerca desse problema.
Necessidade pessoal, como está em tela, a moral e a ética são imprescindíveis para o bem viver em sociedade. Moral, construção construção histórico-social, ok? Ao longo da época, tem as suas justificativas, está dentro do seu contexto daquela sociedade, constrói seus padrões de conduta, e aí temos o material, né, o conteúdo dessa moral, que será analisado por uma ética, tá certo? Que busca ser mais imparcial, tá ok? E analisar entre essas diferentes sociedades, ok? E ver aquilo que de fato é válido e pode ser aplicado ao coletivo e pode trazer um bem-estar geral. Então a ética vai tentar se elevar acima das morais constituídas histórico-socialmente dentro dessas coletividades, né? Então a moral construída no ambiente chinês, com Confúcio, a moral construída dentro do ambiente grego, né? Anaximandro, Heráclito, Pitágoras de Samos, depois Sócrates, Platão e Aristóteles, ok? A moral cristã, e aí vai a moral do islamismo, né, o Corão, tal. Então temos aí a moral sendo construída dentro dessas sociedades ao longo da história. E a ética vai buscar analisar, de fato, aquilo que é conflituoso, aquilo que é contraditório, aquilo que de fato não se aplica no âmbito da realidade, que está vinculado somente a um pensamento metafísico, um pensamento, vamos dizer assim, muito fora, né, do âmbito prático. Então a ética vai se colocar acima para poder analisar entre elas e ver aquilo que funciona de fato, o que é aquilo que de fato pode se aplicar à realidade e trazer um bem coletivo, um bem em geral. A ética, como colocado aqui, moral e ética por meio das orientações de conduta e do juízo a fim de se viver em sociedade, especificamente a ética cristã. Então a gente pode falar de ética de modo geral, tá ok? E aí, claro, né, ao longo daquilo que já temos estudado, vimos aí diversas formas de construir essa análise ética, né? Então, ética como fim, ética como apetite, né? E dentro desses grupos, né, diversos tipos de variações que se construíram através dessa ciência ética, tentando construir uma ciência que analisa essas construções morais. Mas essa ciência mesmo tem diversas variáveis, né? E dentro dessas variantes, a ética cristã, que vai tomar como pressuposto básico, né, a revelação bíblica, e dentro dessa revelação bíblica vai apartar aquilo que é conteúdo cultural particular. E aí eu gosto sempre de colocar o exemplo de Paulo, porque para mim ele é o que trabalhou de uma forma mais perfeita, né, este contraste, né, esta transformação, essa transculturalização na qual ele, mesmo sendo judeu, fariseu, especialista na lei, ele se desloca desse mundo judaico, e quando ele assume o papel de proclamador de boas novas, ele encara outras sociedades e outros modos de vida e outras culturas. Ele não comete o crime ou o pecado de tentar incutir judaísmo, que é uma cultura particular do povo judeu. Ele não tenta incutir judaísmo nos povos de Icônio, de Derbe, de Listra, ou de Roma, ou de Corinto, ou de Tessalônica, tá certo? Ou de Filipos. Ele não tenta incutir judaísmo nessas pessoas que não são judaicas, né? Hebreias. Ele, sim, partindo de uma análise a partir da base que é Cristo, que é o cristianismo, que é a cruz de Cristo, a salvação unicamente através de Cristo, ele comunica o evangelho. E aí o evangelho é acultural, é atemporal. Ele vai penetrar através do indivíduo que está inserido nessa cultura. E agora esse indivíduo atingido pelo evangelho, né, transformado, feito nova criatura, demonstrando Cristo por meio da sua vida, vai analisar dentro sua construção histórico-cultural aquilo que pode permanecer porque não atenta contra a mensagem da cruz de Cristo, ou aquilo que será necessariamente rejeitado. Foi rejeitado não é porque ele recebeu uma judaização, um choque de judaísmo. Foi rejeitado porque não está mais, não cabe mais dentro da perspectiva na qual ele está. Ele é uma nova criatura, tá certo? E está vivendo conforme a palavra a verdade que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo é a verdade como medida de todas as coisas, é Cristo, a verdade que é Cristo. Então a partir dessa verdade ele vai analisar toda essa construção cultural. Aquilo que atenta contra essa verdade cai por terra, não por causa do judaísmo, por causa de Cristo. Ok? Então a ética cristã, então analisamos aí, falamos um pouco sobre ética de modo geral, que analisa as construções morais, tá certo, das sociedades. Só que tem a ética cristã, cujo pressuposto é a verdade em Cristo Jesus.
Ela vai então entrando para o indivíduo, fazer com que esse indivíduo analise sua própria cultura e veja aquilo que é cultural, mas não atenta contra a verdade de Cristo, permanece. Não faz qualquer, que nem Paulo falou. Uns guardam dias, outros não guardam dias. Outros julgam mais santas essas coisas do que as outras. Outros comem carne, outros não comem. Paulo dizia, tudo isso é irrelevante. Isso é irrelevante, isso não vai fazer qualquer diferença. O que faz diferença é assim, a comunhão. Então, se comer carne escandaliza o teu irmão, deixa de comer. Não vai te fazer falta. Agora, se o teu irmão se fortaleceu na fé e deixou de besteira, coma. Então, esse tipo de coisa. Paulo diz, vá ao mercado e coma de tudo que há. Compre a carne, coma, tal. Não procure saber do que é. Porque quando você procura saber, você descobre que aquilo é sacrificado, agora existe uma crise de consciência. Que na verdade não tem um prejuízo real. Porque os deuses são mentira, são falsidade. E na verdade aquilo, mesmo que sendo consagrado esse Deus, foi consagrado na verdade numa atitude de sujeição a demônios, porque a pessoa na verdade está escrava do pecado e escrava dos demônios e pensa estar oferecendo a um Deus que na verdade nunca existiu e não existe. Então aquela oferta feita àquele Deus foi totalmente inválida, porque esse Deus não existe. Então ele diz, compre, coma e não procure saber. Porque quando você procura saber, existe não uma questão espiritual verdadeira, real, porque esse Deus não existe, mas existe uma questão de crise, de consciência, porque agora você está atrelado ao conhecimento de que você está contribuindo com aquele culto. Então o que você faz? Você simplesmente se comporta como um mero consumidor daquele aquele bem comum, que é a carne dos animais, que não é algo prejudicial, é algo natural, algo bom. O problema não é a carne, o problema é o ato no qual ela foi ofertada. E aquele ato é de que você não pode participar. Aquele ato é que você não pode concordar. Mas com o objeto em si, a carne, problema algum. Dias santos, uns guardam os dias, outros não. Então o que guarda diz que aquele dia tem uma característica diferenciada em relação ao outro. Porque a construção cultural, na verdade, o levou a entender assim. Mas que na verdade, outro diz que todos os dias são iguais. E aí o que vai fazer a diferença é, um faz isso porque acredita que está fazendo um bem e está na verdade tendo uma reverência a Deus de uma forma especial naquele dia. Mas o outro na verdade parte da perspectiva que ele tem que consagrar a Deus todos os dias, sendo na verdade todos os dias iguais. Então Paulo diz, esse ou outro, é irrelevante. O que interessa é que você chegue ao fim, à finalidade, que é Cristo. Então Cristo tem que estar presente constantemente ao longo da sua vida e tem que ser a sua referência. Então tem que ser a verdade absoluta, fundamental, que vai fazer a diferença entre o certo e o errado. Então Paulo prega não o judaísmo, Paulo prega Cristo. E Cristo é que vai fazer a diferença dentro das diferentes culturas nas quais ele será inserido. O cristianismo assim torna-se atemporal e acultural. Ele entra em todas as culturas, interage e busca sempre desses homens que estão dentro dessas culturas o melhor deles. Faz deles melhores porque são novas criaturas. E agora vão analisar dentro dessa construção cultural aquilo que pode permanecer e aquilo que tem que ser destruído, porque atenta contra a verdade que é Cristo. Então temos que colocar sempre essa questão da ética cristã, tá? O que é essa questão da ética cristã? O objetivo, que eu já li aqui, mas somente aquilo que está em tela, visando uma melhor vida em sociedade, estudamos essa matéria da ética cristã, analisando os diferentes posicionamentos em termos de ética, Então, como já vimos, o conflito que há entre o bem, entre prazer particular e o bem comum. Então, essa tentativa de equilíbrio é que vai fazer com que haja uma variação extraordinária de posições, de perspectivas, de teorias, mas tem que buscar sempre esse objetivo final, esse fim que é o equilíbrio entre particular e comum, e no caso do cristianismo, entre a afirmação, a sujeição, tá certo? A verdade que é Cristo Jesus, que vai ser o diferencial entre todos os posicionamentos. Vai definir algo como verdadeiro, como falso, como válido, como inválido, como permanecendo ou tendo que ser excluído da sua vida a partir da verdade que é Cristo. Tá ok? Então encerramos por aqui. Depois vamos analisar mais especificamente acerca de Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicureus, estoicos, medieval, ética no mundo medieval, tá certo? Depois ética na perspectiva protestante e aí damos sequência
em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando grandiosamente sua vida, protegendo, livrando de todo mal, que você continue prosseguindo conosco aqui nas nossas aulas, intercedendo por nós. Dê o like no vídeo, tá certo? Inscreva-se no canal, compartilha. Que Deus continue abençoando poderosamente sua vida em nome de Jesus.